como escravo no Brasil. Não é um negro africano, é um preto asiático. O negro que entrou como escravo no Brasil não é um negro africano, é um preto asiático. Nação de tribo do povo hebreu, 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 da linha de Gissé. Nativo nascido no Brasil, não é de origem brasileira, é um vermelho asiático. O índio nativo nascido no Brasil, não é de origem brasileira, é um vermelho asiático. Nação de tribo do povo hebreu, nação de tribo do povo hebreu, nação de tribo do povo hebreu. Foram espalhados, enganados e sequestrados, o trabalho nos canaviais. Acorrentados, maltratados e humilhados, dos navios para os cafezais. Ganhar espelhos de um povo estrangeiro, entregando nossos minerais. E corrompidos na visão do pão e circo, alegria, festa e carnavais. Nação de tribo do povo hebreu, nação de tribo do povo hebreu. Boa noite a todos vocês. Esse é o canal 70ª Semana e estamos começando mais uma live aqui. Sejam todos vocês que estão assistindo bem-vindos, né? E nessa noite nós iremos passar para vocês algumas informações que nós temos pesquisado já há algum tempo, né? E essas informações são informações bastante reveladoras. E as informações que nós iremos transmitir, elas são informações que não estão contidas dentro dos livros que nós temos aqui nas Américas. Tá? A informação, ela vem de uma fonte estrangeira, como vocês podem ver aí atrás, né, de mim, Columbus Ended Request for Jerusalém. Há um tempo atrás, nas últimas lives, eu havia passado a informação de que nós iríamos trazer novas informações para os irmãos, né, para todos que assistem o canal. E esse livro, ele está comigo aqui fisicamente, né, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui desse lado aqui, que eu acho que é melhor para vocês verem, né? Esse livro aqui, ele não é meu. Esse livro aqui, ele é do irmão Marcos. E o irmão Marcos, ele comprou esse livro, e esse livro veio diretamente dos Estados Unidos.
tá? Por que que nós buscamos? Por que que o irmão Marcos Ladislau, ele buscou comprar esse livro? Justamente por conta das informações que esse livro contém. Entendeu, pessoal? E a questão é tão importante e tão séria que as informações verdadeiras, informações que nós não encontramos aqui no Brasil, ela está contida dentro desse livro e dentro de muitos outros, tá? Esse livro aqui, ele está na língua inglesa e foi necessário todo um trabalho de tradução da língua inglesa para poder trazer essa informação para todos vocês, né? E esse livro aqui em alguns sites, né, que a gente até consegue comprar em sites aí como Amazon e outros sites, esse livro comprado lá nos Estados Unidos, ele custou, em média, ele custa, né, em média, R$ 150, 144, R$ 150 em real. Mas o irmão Marcos comprou, só que o valor foi um valor muito mais alto, foi um valor mais elevado, foi R$ 400 esse livro, né? E por que que esses livros eles não chegam assim tão fácil aqui nas nossas mãos? Justamente para poder esconder a verdadeira história do Brasil e do povo brasileiro. Aqui no Brasil está localizada, está situada, né, a cidade de Jerusalém, a verdadeira Jerusalém apresentada dentro da Bíblia. Durante muito tempo, muitos tentaram ocultar e esconder essa informação tão preciosa e tão valiosa. Mas, como a verdade, ela é como a matemática, né? A verdade, ela é, como que eu posso dizer, exata, não tem como esconder por muito tempo. Essas informações, elas vêm através desses livros estrangeiros, né? E a gente vê aqui claramente as informações apresentadas aí, né? Dentro desse livro aqui. Foi feito várias leituras, traduções foram feitas dentro desse livro, né? Para poder trazer as informações para todos vocês, né? E como muitos de vocês já sabem, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para falar do Jussier. O nosso irmão Jussier já está em casa, já está se alimentando, né? Isso daí é algo gratificante que nós vamos ser gratos a Yahushua eternamente, né? Você vê que quando a pessoa ela tem uma aliança com ele, quando ela tem compromisso com Yahushua, não importa o que aconteça, né? Ela se sobressai e Yahushua livra, protege, né? E é bem interessante essas informações que nós iremos passar para vocês nessa noite, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A história apresentada para nós aqui nas Américas, ela tem em partes, ela é verdadeira e em partes ela não é verdadeira. Por quê? Porque acrescentaram e modificaram muitas coisas. Então, existem muitas informações sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro que a maioria dos brasileiros não sabe, não conhece ou nunca ouviu falar a respeito de certas coisas que lá fora é amplamente divulgado, como é o caso desse livro, né? Como a gente apresenta aqui, ó, esse livro, né? E você vê que, na verdade, é um documento, é um verdadeiro documento, aonde traz revelações inéditas sobre a história do povo brasileiro, que o povo brasileiro não tem conhecimento, né? Porque essas informações elas não são transmitidas em escolas, faculdades e assim sucessivamente, né? Então, o que eu fiz? Foi feita a tradução da língua inglesa para a língua portuguesa e, após fazer essa tradução através de um aplicativo que nós usamos, foi feita a impressão das páginas, como vocês podem ver aqui, foi feita a impressão das páginas e eu vou estar lendo alguns trechos aqui dessas páginas que vai trazer muita informação reveladora para todos vocês.
Entendeu, pessoal? Então, vocês vejam que a coisa é bem séria, né? E é como eu disse, não é apenas esse livro, mas existem outros livros, né? Como um livro que eu vou colocar aqui também a imagem para vocês. Esse livro aqui, ó, eu vou colocar a imagem aqui. Ele é mais um exemplar também, aonde traz informações reveladoras, aonde apresenta de forma clara a verdade, né? Que foi ocultada aí e tem sido ocultada por muito tempo. Esse livro que vocês estão vendo na imagem aí é o livro A Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda. Nós iremos colocar alguns trechos desse livro na tela para poder mostrar algo verdadeiro para todos vocês, que também está apresentado dentro dessa fonte, que é esse livro aí de Sérgio Buarque de Holanda, tá? Conforme a gente vai fazendo aí a leitura, a gente vai colocando as imagens aí para vocês poderem ver as informações e tudo aquilo que tem sido feito para que essas informações ficassem ocultadas, para que eu e você não tivesse acesso a elas, entendeu? Um exemplo disso é esse livro aqui, esse documento, Colombo em Busca de Jerusalém, né? A gente sabe que o sistema ele esconde muitas verdades, esconderam isso também a respeito do Brasil, que o Brasil ele é a verdadeira Jerusalém apresentada na Bíblia, e de repente alguns de vocês podem até questionar, mas como pode o Brasil ser Jerusalém, a Jerusalém apresentada, né, a Jerusalém mencionada nas Escrituras, e está do jeito que está hoje, né? O povo brasileiro sofrendo, a corrupção, os impostos, o alto índice de pobreza, né? Como que pode ser a Jerusalém apresentada na Bíblia com todos esses problemas? Para isso, nós temos aí também as profecias, que algumas delas estão registradas dentro das Escrituras, e eu vou mencionar, não vou ler porque senão não vai dar tempo, mas eu vou mencionar algumas delas para vocês poderem entender isso. Por exemplo, o livro de Lucas, ele diz o seguinte: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o tempo deles. Essa é uma das profecias que se referem à cidade de Yahushalaim, que foi colocada o nome de Jerusalém. Uma outra profecia que eu vou me referir agora também aqui a vocês, dirigir a vocês, mostrar a vocês, mencionar, né? Eu vou mencionar, é outra, que diz que Jerusalém seria morada de demônios. Olha para você ver que como que as coisas estão agora tomando um novo rumo, estão batendo e completando em concordância com as informações que estão sendo passadas. A própria Escritura diz que Jerusalém seria a morada de demônios. Tá vendo, gente? Não é isso? Nós percebemos aqui muitas coisas, né, que nós vivemos aqui no Brasil, dentre elas, a maior delas, né, que foi algo rentável para o sistema, que foi a escravidão. Instituições financeiras financiaram o tráfico de navio que veio da África para o Brasil, chegando no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro ali, né, e desembarcando milhões de escravos trazidos do continente africano, como a história secular apresenta, né? Entendeu? Então, a gente vê que a história ela não é totalmente falada na íntegra, de forma verdadeira, de forma clara, mas existe muita coisa que foi ocultada e escondida. E esse documento que nós temos hoje na nossa mão aqui, ele vai trazer a informação muito reveladora a respeito da história de Colombo. Muitos de vocês já ouviram falar aí de Cristóvão Colombo, né? Só que as informações que esse livro traz a respeito de Colombo não é as que você já ouviu, com certeza, porque são coisas que estavam ocultadas aqui nas Américas, mas que hoje, por conta do cumprimento das profecias, essas informações elas chegaram até nós, entendeu? E para aquelas pessoas que estão em dúvida e acham que eu estou falando besteira, antes de você falar que eu estou louco,
pega esses livros, procura saber as informações dentro desses livros, que você vai ver que escritores renomados do passado já apontavam para essa verdade que foi ocultada com o decorrer do tempo, e o objetivo era esconder a identidade do povo brasileiro e principalmente do nosso Salvador Yahushua. Entendeu? Yahushua, ele foi literalmente trocado por Jesus, né? E antes disso, não existia a letra J, como não existe até hoje, mas eles trocaram o Iud, colocaram Ieves no lugar de Yahushua, entendeu? Por isso que nós combatemos fortemente esse título, né? Que isso aí não é nem um nome, isso aí é um título que o sistema religioso criou para enganar as pessoas aqui nas Américas. Porque foi trocado o nome do nosso Salvador, né? Foi trocado por um título que nunca pertenceu a ele, que não se refere em hipótese nenhuma a ele. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos dar início aqui agora na leitura aqui da primeira página, que foi impressa, e essas informações são vários detalhes que foram observados com muita cautela dentro desse livro. E aí, nós iremos transmitir para vocês essas informações. Eu vou passar a fazer a leitura agora aqui, e gostaria que vocês focassem a atenção aí nas informações que serão transmitidas aí, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Então, pessoal, os moderadores, uma boa noite para todos vocês, um grande abraço, e se por acaso surgir alguém aí falando besteira, vocês já sabem qual é o procedimento do canal, tá bom? Vamos iniciar aqui, pessoal. Então, falando a respeito de Colombo, aqui diz o seguinte, ó. Ele tinha, de fato, chegado ao rio Orinoco. Quem já ouviu falar do rio Orinoco? Creio que a maioria de vocês já ouviu falar do rio Orinoco, né? Esse rio, ele recebeu esse nome, e esse nome, ele é um nome recente, tá? Mas, dentro do livro de Sérgio Buarque de Holanda, nós iremos considerar esse trecho onde menciona essa verdade, eu vou colocar na tela e vou ler para vocês. A gente percebe que o nome foi trocado. E quando troca-se o nome, oculta-se a identidade. Não é isso que acontece? Então, nós vemos aqui que Colombo, ele tinha chegado também ao Orinoco, no que conhecemos como o rio Eufrates. Olha que informação reveladora. E aonde fica esse rio? Onde ele está localizado, o rio Orinoco? Onde esse rio, que na verdade é o rio Eufrates, ele está localizado? Aí aqui diz assim, ó. Ele tinha, de fato, chegado ao rio Orinoco, no que conhecemos como o Eufrates, no Novo Mundo, no continente americano. Olha que a primeira bomba, a primeira informação reveladora dentro desse livro. Colombo em busca de Jerusalém. Entendeu, pessoal? Samuel ali, ele colocou a Venezuela, tá vendo? Para vocês verem que esse rio Eufrates, que é o mesmo apresentado dentro da Escritura, da onde todas as vezes que se refere ao paraíso terrestre, né? Esse rio, ele brota de dentro do paraíso. Não é isso, gente? Você vê que a Escritura menciona o rio Eufrates. Ele é um dos 4 rios mencionados na Bíblia. E Colombo, ele diz, ele chegou nesse local no Novo Mundo, no continente americano. Tá vendo, gente? Que o Eufrates não fica lá, o rio Eufrates, nenhum desses 4 rios mencionados na Bíblia, ele fica do lado do Iraque. Isso é uma mentira que foi criada pelo sistema para desviar a sua atenção
para que você não observe e veja a verdade a respeito das Américas, a respeito do Brasil. Entendeu? E aqui diz assim, ó, ele não estava pronto para dizer isso. Por que Colombo, ele não estava pronto para falar isso para os soberanos daquela época, os templários, né? Por que ele não estava preparado para isso? Porque essa informação era uma informação que contrariava aquilo que já estava sendo planejado pelo sistema. Entendeu? Como diz aqui, ó, ele não estava pronto para dizer isso, pois teria desafiado. Olha como o livro coloca. Pois se ele falasse isso, ele teria desafiado a convencional visão canônica. Vocês entenderam essa frase aqui, pessoal? Vamos dar uma pausa aqui, vamos deixar as coisas muito bem detalhadas. Vocês conseguiram entender aqui essa informação? Olha que informação reveladora. Colombo veio também para o rio Orinoco. O rio Orinoco, ele é o rio Eufrates. E aonde ele está localizado? Ele está localizado aonde? Ele está localizado aqui no continente americano, aqui nas Américas. Entendeu? Então, se o rio Eufrates, o rio mencionado nas escrituras, o rio Eufrates, que também sai de dentro do Éden, de dentro do paraíso terreal, ele vem e flui de dentro do paraíso aqui no continente americano, como que esse rio ele poderia ser lá do outro lado, naquilo que eles chamam de Iraque? Não faz o mínimo sentido. Você vê que essa informação ela é completamente desmentida e desmascarada dentro desse documento, dentro desse livro. E Colombo, ele não poderia abrir a boca e já de imediato falar isso. Por quê? Porque senão ele iria totalmente contra os planos do sistema. E qual era o plano do sistema? Esconder a identidade do povo brasileiro, esconder a identidade das Américas. Vocês estão compreendendo? O objetivo de Colombo era esconder a identidade do povo brasileiro e principalmente das Américas. Então, por isso que o livro diz aqui, ó, olha só, ele não estava pronto para dizer isso. Vocês estão conseguindo entender? Ele não estava pronto para dizer isso. Pois teria desafiado a convencional, olha aí, gente, algo comum, né? Convencional, visão canônica. Olha só, visão canônica. O que é uma visão canônica? Eu vou explicar para vocês, para facilitar aí, ajudar vocês a entenderem. Tem muita gente aí que talvez não esteja entendendo, né? Mas eu vou explicar para vocês o que é uma visão canônica. Uma visão canônica, ela é uma visão que tem por objetivo a implantação de um sistema religioso. E a finalidade da vinda de Colombo foi exatamente essa. Ele veio canonizar as tribos indígenas aqui nas Américas. Entendeu? Ele veio com um propósito religioso. Quando você pega os livros de escola, os livros aí que conta a história secular aí do sistema, que diz que ele veio descobrir e não sei o que, tal, e uma ilha, gente, isso é tudo balela. Colombo, ele sabia o que ele estava fazendo e ele também sabia para onde ele estava indo. Tanto é que o título do livro é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. O título do livro aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui desse lado novamente para vocês. Acho que assim tá melhor. Ó. Tá vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. O título do livro, ó. Columbus and the Request for Jerusalém. Colombo em busca de Jerusalém. Tá vendo aqui, ó? Colombo em busca de Jerusalém. Colombo sabia o que ele vinha fazer aqui. E o objetivo era canonizar, né? Era trazer a visão do sistema religioso para dentro das Américas. Como o livro aqui apresenta, tá? Então eu vou pegar agora aqui o livro, esse aqui, ó, A Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, né?
Eu vou abrir aqui na página, vou colocar na tela, eu vou colocar a imagem na tela para ajudar vocês também a acompanharem aí, tá? Só um minutinho. Vamos lá, gente, que tem muita informação reveladora para vocês aí nessa live. Tem muita coisa aí, muita coisa nova para todos vocês. Vamos colocar a primeira página aqui, ó, para vocês poderem acompanhar na tela, tá? Deixa eu só colocar aqui, que vai ser bem legal o que eu vou fazer aqui para vocês poderem acompanhar. Isso aqui é importante. Isso aqui é uma informação que nós não podemos deixar de forma alguma passar batido, tá? Depois eu vou colocar uma bomba para vocês aí. Deixa eu ver se é essa aqui, essa mesmo. Tá? Eu vou tirar aqui a minha imagem, só um minutinho. Ó, eu vou deixar assim, porque dessa forma vocês vão conseguir aí, eu creio, né, que a maioria de vocês, que principalmente quem está assistindo aí pela TV, está acompanhando a live pela TV, vai conseguir ter uma visualização melhor aí desse trecho do livro. Tá? E eu vou ler aqui para vocês, aqui no livro, para vocês poderem acompanhar essa informação apresentada dentro do livro de Sérgio Buarque de Holanda, A Visão do Paraíso. Tá? Aqui diz assim, ó, não custa muito o autor ajustar o seu achado às indicações da Bíblia, tá vendo? Quer dizer, Sérgio Buarque de Holanda, ele não teve dificuldades para poder encaixar essas informações de acordo com aquilo que a Escritura está mencionando. As Escrituras dizem, com efeito, que fica o Éden ao oriente da Terra. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Olha que informação reveladora. Ele diz, e as Escrituras também apresentam isso, que o Éden fica ao oriente da Terra. Então, se aqui é o oriente da Terra, se as Américas, o continente americano, que Colombo chegou, ele é o paraíso terreal e o oriente da Terra, fica muito claro que aqui nunca foi Ocidente. Entendeu? Fica muito claro que aqui nunca foi Ocidente. Como vocês podem ver, depois eu vou até fazer questão de colocar um mapa antigo para poder mostrar essa verdade aí para todos vocês, tá? Vamos continuar aqui a leitura. E aí ele diz, ó, as Escrituras dizem com efeito que ficava o Éden ao oriente da terra, em que depois viveu Adão. Olha aí, gente. Em que depois viveu Adão. E isso permitia hesitações, segundo as primeiras aparências. Pinelo não hesita, porém, é claro que o texto sagrado queria dizer que estava em regiões que, com respeito ao orbe habitável, se achassem postas de maneira tal que, na sua dialética, se alongassem do Oriente. Tá vendo, gente? Do Oriente. Aqui nunca foi Ocidente, gente. Aqui nunca foi Ocidente. Já era, caiu a casa pro sistema. As mentiras, elas estão caindo por terra. A mentira não tem consistência. A mentira, ela pode durar um tempo, 2 tempos, no terceiro tempo ela cai. Veja que a própria documentação dentro da história do Brasil mostra que aqui nunca foi o Ocidente e que aqui sim é o Oriente. Em outra parte do mundo, olha só como diz aqui, bem longe das terras conhecidas. Agora presta atenção nas informações. Ó. Presta atenção nas informações que vão ser transferidas agora. Isso significava e não podia significar coisa diversa, que ficavam na América. Tá vendo, gente? Eu vou ler de novo. Isso significava e não podia significar coisa diversa, que ficavam na América. Em seguida, tem modos de superar outra dificuldade, quando identifica os 4 rios do paraíso, com o prata. Olha lá as informações. Vocês que estão aí acompanhando a live, se vocês quiserem acompanhar, pega uma caneta aí, pessoal. Pega uma caneta aí, pega um papel e anota essas informações que eu vou passar para vocês.
eu vou dar o nome dos rios que estão hoje com os nomes atuais e os nomes antigos, os nomes reais desses rios, tá? Olha só. Aí aqui o livro diz, ó, como você pode acompanhar aí na tela, olha só, o Prata, né? O Rio Prata, que é o Fison. Quem já ouviu falar do Rio Fison na Bíblia? Olha aí, ó, onde ele está, aqui nas Américas. Tá vendo, ó? Que é o Fison, o Amazonas. Olha o Rio Amazonas aí, gente. O Rio Amazonas, que é o Gion, o Madalena, assimilado ao Tigre. Olha aí, gente, as informações. E o Orinoco ao Eufrates. Tá vendo? Se vocês quiserem printar esse trecho aí, vai ser muito bom vocês fazerem isso para que vocês possam ajudar os seus amigos e parentes e até mesmo as pessoas que você conhece aí na sua vizinhança, mostrando essa verdade de que aqui o Brasil ele é o Éden, o paraíso terrestre, tá? Eu vou voltar aqui agora, antes de fazer a leitura de uma próxima página, já que nós já iremos fazer, eu vou voltar aqui a minha imagem, só um minutinho. Eu vou voltar aqui porque tem uma informação muito, muito boa, bombástica, para poder passar essa informação para vocês aí, tá? É algo muito sério que eu vou passar agora aqui e você vai ver que essa informação que será passada agora, ela é uma informação que vai confirmar o que eu falei no início da live, de que a história do povo brasileiro e a história do povo, a história do Brasil, ela é escondida aqui nas Américas. Ela é ocultada, não é falada abertamente como deveria ser e como é falada no exterior. Então eu vou ler aqui um outro trecho e logo em seguida vou colocar uma outra página na tela para vocês, tá? Vou colocar uma outra página na tela para todos vocês. Olha só o que diz aqui, ó. Eu vou ler esse trecho aqui ainda no livro, tá? De Sérgio Buarque de Holanda aí, ó. Na página 23. Olha só. Da obra de Pinelo, que só se imprimiu nos nossos dias. Presta atenção nas informações, pessoal, porque isso aqui é uma bomba, tá? Isso aqui vai provar para você o que eu disse no início da live. Entendeu? Na obra de Pinelo, que só se imprimiu nos nossos dias, foi publicado em vida do autor o aparato constante da portada e das tábuas ou índices que saiu em 1656. Não devia conhecer Simão de Vasconcelos, chegando, redigia suas notícias curiosas e necessárias das coisas do Brasil, com que abre a crônica da Companhia de Jesus. Olha só, né? Com que abre a crônica da Companhia de Jesus. Quem é a Companhia de Jesus? É a maçonaria. Para quem não sabe, a Companhia de Jesus, ela é os fundamentos da maçonaria. Aí aqui diz assim, ó, imprimiu-se esta primeiramente em 1663 e nos 7 últimos parágrafos vinha explanada a teoria que estava na América o paraíso. Tá vendo só? Né? Em 1663 e nos 7 últimos parágrafos vinha explanada a teoria de que estava na América o paraíso. E mais precisamente no Brasil. Tá vendo? E mais precisamente no Brasil. Já se achavam prontos os 10 exemplares da obra, quando veio a ordem superior para se riscarem. Vocês entenderam isso aqui, gente? Olha que informação. Já se achavam prontos 10 exemplares. Quer dizer, quando publicaram, quando estava sendo impressos ali os livros com a informação de que o paraíso ele está localizado aqui nas Américas e mais precisamente no Brasil, foi dada a ordem para que se riscassem. Olha aí, gente. E quem deu essa ordem para que se riscassem essas informações desse livro?
É óbvio que quem deu essa ordem foi quem? A Companhia de Jesus. Né? Quer dizer, os fundamentos da maçonaria. Então, você vê aqui que o livro diz o seguinte, ó, que foi dada a ordem para que se riscassem aqueles parágrafos. Tá vendo, gente? Foi a decisão que, afinal, prevaleceu. E essa é a razão pela qual muita gente hoje não sabe dessa verdade. Essa é a razão pela qual muita gente não faz nem ideia sobre essa realidade, sobre essa verdade que é falada, que está sendo falada aqui hoje. Entendeu? E que poucos canais apresentam isso, né? Então você vê aqui, ó, que isso aqui é uma grande realidade. E aqui ainda continua dizendo, né? Deixa eu achar aqui, olha só. Apesar dos pareceres de alguns doutores consultados por Vasconcelos, unânimes em sustentar que nada teria neles em contrário à santa fé católica. E você, para quem não sabe, né? Para as pessoas que não sabem, a Santa Fé Católica, tá? A Santa Fé Católica, ela é a mesma companhia de Jesus, que é a maçonaria. Por isso que nós falamos verdades aqui que para muitos é indigesta. Pessoas que são coniventes, pessoas que são ligadas a esse sistema. Essas verdades para elas é indigesta. E além da Santa Sé Católica, ainda segue o protestantismo de Martinho Lutero, João Calvino e Zwingli. Quer dizer, as religiões evangélicas são filhas, são dissidentes da Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela é a própria Companhia de Jesus, que é a própria maçonaria. Essa é a grande realidade. E aqui diz o seguinte, que de sorte que o texto definitivo da obra saiu expurgado, o trecho foi expurgado das mesmas passagens. Aconteceu, porém, que um dos pareceres solicitados pelo autor e do doutor Luiz Nogueira são anexados os Nacional Vitório Emanuele, cujo fundo é constituído da antiga livraria do Colégio Romano, e ali os pôde ler o padre Serafim Leite, e deles nos dar notícia. Entendeu, gente? Agora, o que eu vou fazer? Tem mais uma informação para colocar aqui na tela para vocês. E eu vou colocar para poder ler na tela. Porque a diferença do canal 70ª Semana é essa. E do canal Finais dos Tempos, que é o canal do Jussier. Nós apresentamos as fontes da onde são extraídas as informações. Então, é isso que deixa muitos descalços quando tentam nos atacar. Porque nós temos a documentação na nossa mão, nós temos os livros, temos todas as informações, e as informações elas são transmitidas na íntegra, mostrando aonde está contida as informações. Entendeu? Então, nós vamos pegar aqui agora, vou mudar aqui novamente, para poder colocar para vocês aqui o outro trecho do livro, de Sérgio Buarque de Holanda, A Visão do Paraíso, tá? E vocês vão poder observar mais uma informação bombástica aí dentro desse livro. Deixa eu ver aqui qual delas é. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa mesmo. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando aí pela TV, vocês que estão no celular, mas vocês podem printar, caso vocês queiram ter essas informações aí, vocês podem estar printando aí, tá, pelo próprio celular, essas informações que estão sendo transmitidas, tá? Então, eu vou ler esse trecho aí para vocês, e vocês podem acompanhar aí na tela, tá? Olha só. Deu uma caída. Voltou.
A live deu uma caída aqui, mas voltou. Então, veja aí a informação contida nesse trecho que está grifado. No fecho do texto impresso das notícias, isto é, nos parágrafos 103 a 104, segue-se, porém, a comparação entre alguma parte deste Brasil e aquele paraíso da terra em que Iarro, né? Aqui colocaram o título Deus e também o título Senhor, mas nós sabemos que é Iarro, como em jardim pôs o nosso primeiro pai Adão. Tá vendo aí, ó? Uma série de razões que justificariam o confronto, falando-se em particular nas muitas bondades, riquezas e amenidades desta porção do novo mundo. Aonde que é o novo mundo? É o paraíso, é o Brasil, é as Américas, entendeu? Então, tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Deixa eu voltar aqui a minha imagem, tá? Eu vou falando com vocês aqui e vou mexendo aqui, tá? Tudo começou aqui, gente. Tudo começou aqui. Nada começou naquele lado deserto, aonde tudo precisa ser de forma artificial, tá? Nada começou daquele lado. Tudo começou aqui nas Américas, tá? O nosso pai Adão, esse livro aqui, ó, eu não vou nem ler agora esse trecho, mas eu vou mencionar uma coisa para vocês dentro desse livro aí, de Sérgio Buarque de Holanda. Esse livro, ele diz que Adão entrou a pé enxuto em Jerusalém. Entrou a pé enxuto em Jerusalém. Então, como que Jerusalém ele pode ser lá daquele lado, daquele deserto onde tudo tem que ser artificial? Não faz o mínimo sentido. Entendeu? Não tem o mínimo sentido. Se eu tivesse tirado foto desse trecho aí, aonde está falando essa informação sobre Adão, olha aqui, ó, eu achei aqui a página, pessoal. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu achei aqui a página. Olha que coisa boa, né? Você vê que Yahoo dirige tudo certinho. Olha aqui, ó. O crime que com crua morte assim pagou não foi. Tá vendo como diz aqui, né? Porém, de inconfidência, nem de judeu professo, pois não se provou que fosse sequer da gente da nação. Foi o de heresiarca e apóstata. Segundo reza o Alcorão, o acórdão, né? Os seus erros, neste particular, ao que dizem textos para os quais me chamou a atenção o professor Paulo Pereira de Castro, meu colega da Universidade de São Paulo, consistiram em sustentar com obstinação impávia que o paraíso terreal ficara e se conservava no Brasil, entre serranias, no mesmo estado. Tá vendo aí, ó? Acrescentava haver ali uma árvore de feição de maçãs ou figos, e esta era a do bem e do mal, e assim também que o das Amazonas, o São Francisco e outros eram os 4 rios que saíram daquele horto. Quer dizer, horto quer dizer jardim, né? Entendeu? E ali diz assim, ó, aliando a antiga opinião de que os americanos descendiam das tribos perdidas de Iaxurum, que é Israel, né? Passagem do Velho Testamento e episódios tomados. Ao que parece, da lenda do Sumé, afirmava que Adão se criou no Brasil e dali se passou de pé enxuto a Jerusalém, abrindo-se para isso as águas do mar oceano, assim como as do mar vermelho se abriram outrora aos israelitas. Enfim, as das marcas de suas pisadas ainda se podiam ver perto da Bahia. Você está vendo aí, gente? Olha que informação bombástica. E detalhe, quando aqui fala Mar Vermelho, que o sistema colocou como se fosse um oceano, né? Por que Mar Vermelho? Porque o Rio Amazonas e muitos trechos daquelas regiões ali, que compreende o paraíso terreal, as águas são da cor de Coca-Cola, tá? Quem já foi ali, para vários lugares ali, para aquela região amazônica,
Eu até ia mencionar os nomes de alguns lugares aqui. Barcelos, né? Muitos pescadores gostam de pescar tucunaré em Barcelos. Você vai para aquela região, você vê que a água é da cor de Coca-Cola. E é por isso que é chamado de Mar Vermelho, não que é um oceano. Entendeu? Esse contexto não tem nada a ver com um oceano, mas com um rio, um grande rio que nas Bíblias antigas é chamada de mar. Inclusive na Bíblia de Jerusalém, na versão francesa, né, traduzida para o português, ali diz que esse local chamado Mar Vermelho, ele é chamado de Mar de Juncos. Eu tenho essa Bíblia aqui comigo e lá se refere a ele como Mar de Juncos. Tá vendo aí, pessoal? Então, todas essas informações que eu acabei de transmitir para vocês está aqui, ó, em concordância com as informações que veio dos Estados Unidos, que é transmitida dentro desse livro aqui, ó. Colombo em Busca de Jerusalém. Você vê que bate perfeitamente os dois livros, ó. Os dois livros juntam-se dentro do mesmo contexto e da visão transmitida através dessa história. E você veja que são poucos livros aqui nas Américas que falam sobre isso, tá? Vamos continuar aqui, porque tem muita informação para passar para vocês. Nós já temos aqui aproximadamente 47 minutos de live, e eu acredito que essa live aqui, ela vai passar um pouco aí talvez passe um pouco de 1 hora, tá? Por causa das informações que nós iremos passar aqui. Continuando na leitura do livro, aqui diz assim, ó. Ele começou a teorizar sobre a forma da Terra. Olha essa informação aqui, que é uma informação que quebra as pernas do sistema, de que a Terra é bola, de que a Terra ela é uma esfera. Entendeu? Essa informação trazida por Colombo. Olha só. Ele começou a teorizar sobre a forma da Terra. E na mesma letra, para Fernando e Isabel. Quem eram os reis Fernando e Isabel? Eram os reis de Portugal, né? Os reis de Portugal. E naquela época, as Américas, especificamente aqui o Brasil, estava sob a jurisdição de Portugal. Você vê que ele Colombo transmitiu a informação para Isabel e Fernanda, Isabel de Castela, né, e Fernando, de que ele havia chegado à conclusão surpreendente. A conclusão surpreendente. E aqui diz o seguinte, ó. Acho que não é redondo, como eles quem? As autoridades. Olha o que Colombo disse. Acho que não é redondo, como as autoridades o descrevem. Tá vendo? Olha que informação bombástica dentro desse livro aqui, tá? Vamos passar para outra página. Vamos passar para outra página aqui, porque essa daqui é apenas a segunda página. Ainda tem um monte aqui para a gente ler. Tá? São informações aqui contidas dentro do livro Colombo em Busca de Jerusalém. Tá? Aí aqui diz assim, ó. Deixa eu ver aqui a continuidade. Olha só, gente, que coisa bem interessante. Eu chamo isso de o fim do Oriente, onde termina toda a Terra. Olha o que Colombo diz se referindo ao Novo Mundo. Se referindo às Américas. Olha o que ele diz. Eu chamo isso de o fim do Oriente. Tá vendo aí, gente? Mais uma comprovação daquilo que nós já havíamos falado, de que aqui nunca foi o Ocidente, mas que aqui é o Oriente. Entendeu? E Colombo confirma isso dentro desse livro, dentro desse documento. Eu chamo isso de o fim do Oriente, onde termina toda a Terra. A conclusão de Colombo sobre a forma da Terra levou em rápida sucessão a várias outras ideias surpreendentes. Nos mapas do dia, o leste costumava ser colocado para cima, no topo, muitas vezes com o paraíso terrestre, o jardim do Éden. Tá vendo aí, ó? Né? Se referindo ao Brasil, né? Às Américas, ao Novo Mundo, como o paraíso terrestre, como ele está mencionando aqui. Alguns, o que se ergueu com uma protuberância, e também muitas vezes cercado por águas ou chamas. Porque a protuberância estava no fim do leste,
Colombo deduziu que deve ser o lugar onde a primeira luz apareceu, porque o Sol. Aí aqui diz quando o nosso Senhor, né? Quando na verdade ele está falando de Arusha, né? Lembra aquela passagem que diz que uma forte luz surgiu aqui nas Américas? As 10 tribos viram, né? Uma forte luz. Então é exatamente sobre isso que Colombo está falando aqui, ó. Colombo deduziu de que deve ser o lugar onde a primeira luz apareceu. Olha aí, ó. Por isso que a Escritura diz: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Quem lembra dessa passagem aí? O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E essa luz é a luz a qual Colombo ele está se referindo aqui dentro desse livro, né? E aqui ele diz ainda, ó, aí aqui diz assim, ó, estava no primeiro ponto do leste, sua mente estava acelerada. Eles tinham navegado perto do lugar onde a criação começou. Olha aí, gente. Colombo havia navegado perto do lugar onde a criação começou. O lugar onde Yahweh disse: haja luz. Colombo conhecia sua Bíblia bem o suficiente para saber o que sugeria. Enquanto navegavam, ele não podia deixar de imaginar que deviam estar perto do paraíso terrestre. Olha aí, ó, que bomba, hein, gente, dentro desse livro, hein? Tá vendo? Aqui no Brasil a gente não acha essas informações fácil, né? Você vê que para que a gente tivesse acesso a essas informações e transmitisse para você, era necessário que alguém, né, como o irmão Marcos aí, ele comprasse esse livro. Esse livro custou R$ 400. Ele custou R$ 400 esse livro aqui, ó. Tá, ó, R$ 400, gente. Porque se fosse comprar lá nos Estados Unidos, ele sairia por R$ 140, R$ 150. Mas como ele foi enviado para o Brasil, olha o valor. Por que esse valor? Para que a maioria do povo brasileiro não tenha acesso a essas informações. Entendeu? Para que a maioria do povo não tenha acesso a essas informações. Então, continuando aqui, diz o seguinte, ó. No jardim, Colombo sabia que Yarro havia colocado a árvore light, como está escrito aqui no livro. A árvore da vida. Tá vendo? Ó? E dele emite uma fonte da qual fluem 4 dos principais rios deste lugar. Olha aí, ó. Já está falando dos 4 principais rios que surgem desse lugar, desse paraíso terreal. Vamos continuar aqui, que ainda tem mais informação para vocês. Depois eu vou colocar uma na tela aí. Aí aqui diz assim, ó. É a terra mais alta da terra. Tá vendo, gente? É a terra mais alta da terra. É a terra mais alta da terra. Agora eu vou fazer isso. Quando eu li esse trecho aqui, quando eu fiz a tradução desse trecho aqui que eu estou lendo, sabe do que eu lembrei? Daquela passagem que diz que Moisés ele morreu no Monte Nebo, no monte chamado Nebo, né? E depois pesquisando, nós descobrimos que esse monte, a localização dele, sabe onde é, pessoal? No Peru, né? Então veio na minha mente, ué, será que não é lá naquela região aonde fica o Monte Sião? Porque os apócrifos dizem que antes de Samael se revoltar contra Iarro, Iarro havia colocado Samael no topo do Monte Sião, do monte chamado Sião. E de lá de cima, Samael avistou toda a vastidão de Jerusalém. Essa informação, ela está contida dentro de um dos apócrifos. Ela está contida dentro de um dos apócrifos, que de cima do Monte Sião, Samael avistou toda a vastidão de Jerusalém. Entendeu? Então, quanto mais passa o tempo, né, mais informações vão chegando, novas informações vêm complementando outras e vai criando algo concreto, uma base sólida das informações apresentadas dentro dos livros. Então, aqui diz assim, ó, é tão alto
que o Noé, o sangue não poderia alcançá-lo, embora cobrisse todo o resto da terra. Tá vendo? Lá no meio de Paradise, como diz aqui, né? Como está escrito aqui, lá no meio de Paradise, do paraíso, é uma fonte da qual vem 4 rios. É uma fonte da qual vem 4 rios. Fluxo com 80 correntes fortes, né? Olha só, fluxos com 80 correntes fortes, com pressa e tais ondas que nenhum barco pode navegar novamente com eles. Também há um grande barulho, afirma que um homem não pode ouvir outro, e, portanto, nenhum homem, como eu disse, pôde chegar lá, exceto pela graça especial de Arro. Olha o que o livro, olha o que Colombo descreveu, que além de nenhum navio poder renavegar aquelas águas, nenhum outro homem poderia chegar até lá, a menos que tivesse autorização, autoridade de Arro para que chegasse ali naquele lugar, né? E vamos para frente que aqui tem informação que vocês vão ver só as bombas. Entendeu, gente? Olha só que informação. A primavera no paraíso foi a fonte não só dos 4 rios, mas foi e desejou viajar pelo centro da terra e subir novamente a um poço em Jerusalém. Vamos lá, que eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer questão de colocar esse trecho agora aqui na terra. Ou aqui na tela. Na tela. Deixa eu só localizar aqui o. Só um. Eu sou suspeito em falar. Essa aqui, esta informação, vocês precisam ver com os próprios. Essa informação, vocês precisam ver com os próprios olhos de vocês. Olha aí, ó. Olha aí na tela, pessoal. Olha o que está na tela aí, ó. Olha o que está na tela. Printa, pessoal. Tira print desse trecho aí. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Olha que informação reveladora aqui, ó. A primavera no paraíso foi a fonte não só dos 4 rios, mas foi. Aí aqui algumas palavras surgem quando nós fazemos traduções de outras línguas. Às vezes aparecem palavras, outras palavras que parece que está fora do sentido ali, do contexto. Mas não é isso, tá? Olha aqui, ó. A primavera no paraíso foi a fonte não só dos 4 rios, mas foi viajar, na verdade, tá vendo? Mas foi viajar pelo centro da terra e subir novamente a um poço em Jerusalém, exatamente no lado oposto do mundo. Aí o livro continua dizendo: Mandeville também pode ter tido conhecimento do antigo mito que Dante contou em seu lugar, né? Que seria lugar, está escrito pulgar. Às vezes ocorre isso mesmo, por causa dos tradutores. Aí aqui, purgatório, né? Na verdade, purgatório. Que afirmava que a localização do Éden não era apenas no fim do leste, mas também no pico extremo do mundo. Por isso que quando eu estava lendo aqui esse trecho, como eu disse para vocês, eu associei e lembrei do Monte Nebo, que é o monte aonde Moisés, ele diz que ele morreu, né, ali, né? Diz que Moisés ali, ele teve o corpo dele a alma, né? Não era nem o corpo. A Bíblia diz o corpo. A Escritura diz corpo, mas não era corpo, era alma. Disputada por um anjo e por um demônio. Entendeu? Então, aquela região ali dos Andes, né? Creio que muitos de vocês já ouviram falar dos Andes. Inclusive, tem muitos documentários muito bons sobre os Andes. Às vezes, eu assisto aqui em casa, né? Esses documentários aí sobre os Andes. E aquelas regiões, todas são regiões montanhosas. São regiões com picos elevados.
picos elevadíssimos, né? E de cima desses picos conseguem-se avistar grandes vastidões de terras. Como a gente pode ver, a informação apresentada dentro do livro confirma essa informação, como confirma que aqui é Jerusalém, que as Américas, né, o Brasil e as Américas é a Jerusalém mencionada dentro da Escritura. Então, aqui continuando, diz o seguinte: ó, mas ao contrário de Dante ou Mandeville, Colombo tinha acabado de ouvir o rugido da água e acreditou que tinha realmente de vir para a região onde o paraíso terrestre estava localizado, até mesmo ele ainda não podia ver, porque estava tão alto e escapou do dilúvio. Olha só, diz que essa região, da onde tem esses altos montes, não foram atingidas pelo dilúvio. Vocês viram aqui a informação trazida aqui por Colombo, que esses picos elevados, esses montes, os quais fazem parte do paraíso, eles não foram atingidos pelo dilúvio. Pensavam que o paraíso era protegido por um mar insuperável. Outro pensamento é que estava cercado por todos os lados por uma espada flamejante. Isso daí leva a um ponto de interrogação para a gente. Por quê? Porque, como nós já sabemos que muitas coisas dentro da Escritura foram acrescentadas, né? A gente aqui está mencionando que duas suposições são colocadas em questão. A primeira, de que o paraíso estava protegido por um mar, né, insuperável, por um oceano insuperável, e a outra suposição é de que estava cercado por todos os lados por uma espada flamejante, o que acabara de vivenciar. Vamos dar a página aqui. Colombo diz que estava cercado nem pela água. Olha aí, ó, olha a informação que o livro está trazendo. Colombo diz que não estava cercado nem pela água e nem por espada flamejante, mas ambos no fim do leste. Extrema altura do mundo. Não admira que os rios correram com tal, como diz aqui o livro, eles estavam fluindo do jardim. Assim, não é surpreendente que, ou seja, começamos a pensar que ele teria que navegar para cima, contra o fluxo dos rios. Sempre alcançaria o paraíso terrestre. Está vendo? Então, aqui deu a entender o seguinte, que a entrada principal a qual o próprio Colombo chegou próximo, nós vamos ver isso nas páginas subsequentes, que aqui diz que Colombo, ele chegou muito próximo do lugar da entrada do Éden, e ele não ousou entrar. Nós vamos ver isso nas páginas subsequentes. Mas aqui diz que, se ele quisesse chegar até lá, ele teria que navegar para o alto. Porque de dentro do Éden, despencava uma corrente de água e despenca uma corrente de água que forma esses 4 rios. E era impossível que ele fizesse isso, que ele chegasse até lá. Isso aqui é a informação apresentada aqui dentro desse livro, né? E a gente vai ver agora aqui, na página seguinte, o que está falando. O que está sendo falado. Deixa eu pegar aqui a outra página. Olha aí, pessoal. Daqui a pouquinho, nós já estamos chegando no fim dessa live. Olha só. Aí aqui diz, ó, que quando Colombo chegou a esse lugar, que ele viu que ele teria que navegar para cima. Aqui, pelo que o livro está apresentando, eu entendi que ele conseguiu ver o que estava do outro lado do tecido da realidade. Exatamente isso. Porque quando Colombo estava ali, ele se questionou e ele disse, como Sete, olha só, como Sete pode ser admitido no jardim? Olha o que Colombo falou quando ele chegou nesse lugar. Como Sete pode ser admitido nesse jardim? Né? E aí aqui diz assim, ó, no entanto,
sem um sinal de arro, Colombo não atreveu a se aproximar. Tá vendo? Olha só o trecho que eu falei para vocês aqui, ó. Ele chegou naquele lugar e ele viu que ele teria que navegar para cima. Ele chegou muito próximo. Mas aí ele disse: como Sete pode ser admitido no jardim? Quem era Sete? Sete era um dos descendentes de Noé também. Vocês lembram disso? Inclusive, Sem veio da linhagem de Sete, né? Então ele viu Sete dentro do paraíso. Do outro lado que ele estava, o tecido da realidade estava fino ali e ele conseguiu ver nitidamente Sete do outro lado do jardim e ele disse: como Sete pode ser admitido no jardim? Em outras palavras, como que Sete entrou lá dentro do jardim? Como que foi autorizado a entrada dele ali? Entendeu? E aqui diz, ó, no entanto, sem nenhum sinal de arro, sem nenhum sinal de arro, Colombo não se atreveu. Colombo não se atreveu a se aproximar daquele lugar, daquela entrada. Tá vendo aí, gente? A não ser pela vontade de Arro, nenhum homem pode vir. Olha o que ele diz. A não ser pela permissão de Arro, né? Pela vontade de Arro, nenhum homem pode vir. Ele veio perto o suficiente. Tá vendo? Ele sabia sua localização. Colombo não tentou entrar no terrestre paraíso. Tá vendo? Ele chegou próximo ali, bem próximo da entrada, mas ele não se atreveu a entrar. E ele mesmo reconheceu que somente uma pessoa com autorização de Arro que poderia entrar dentro daquele lugar. Tá vendo? Ele não tentou entrar no paraíso terrestre, no terrestre paraíso, mas ele não conseguia parar de pensar no que sua descoberta poderia significar. A crença amplamente difundida de que o paraíso terrestre seria encontrado apenas perto do tempo do fim, tá vendo? Era parte da interpretação cristã medieval da história. Tá vendo? E além de Sete que Colombo conseguiu ver porque o tecido da realidade estava fino, ele também viu Enoque e Elias no mesmo lugar. E aqui diz assim, ó, essas duas figuras do Gênesis foram associadas às duas testemunhas em Apocalipse 11, capítulo 3. Pensado estar esperando no jardim até o fim dos tempos, olha aí, ó. Tá vendo, ó? Pensado estar esperando no jardim até o fim dos tempos. Quem é que está ali dentro do Éden? Do outro lado do tecido da realidade? Enoque e Elias, as duas testemunhas, estão do outro lado do tecido da realidade, aguardando a ordem para vir lutar contra o anti-Yahushua. Entendeu, pessoal? Enoque e Elias estão ali, estão prontos, aguardando a ordem para vir lutar contra o anti-Yahushua. E aqui diz assim, ó, eu vou ler de novo. Essas duas figuras do Gênesis, do livro de Gênesis, foram associadas às duas testemunhas em Apocalipse 11:3. Pensado estar esperando no jardim até o fim dos tempos, quando foram profetizados para lutar contra o anti-Yahushua. Tá vendo aí, ó? Tendo encontrado o paraíso terrestre, deve ter confirmado a crença de Colombo de que o fim está próximo e que sua empresa, quer dizer, a sua empreitada, né, era o início do cumprimento do profeta. A extraordinária descoberta do paraíso terrestre foi o primeiro passo para ele. Um drama apocalíptico. Tá vendo aí, ó? Para vocês verem. Por isso que quando a gente sabe, né, e já tem até experiência de que em regiões onde há muita vegetação, matas nativas, esses locais o tecido ele é mais fino. E foi o que aconteceu com Colombo. Colombo conseguiu ver do outro lado do tecido, né? Ele viu Sete, bem como Elias e Enoque ali, as duas testemunhas, para poder vir, aguardando, né, o momento da vinda, da manifestação aqui no plano físico, para travar a batalha apocalíptica
contra o anti-Arruxo. Aí aqui diz assim, ó, e ele falou tão claramente dessas terras pela boca de Iexaiahu, que é Isaías, em qualquer lugar de seu livro, afirmando que do seu santo nome deveria ser declarado a eles. Tá vendo? Olha o que Colombo disse aqui. Ó. E ele falou tão claramente, vou repetir, e ele falou tão claramente dessas terras pela boca de Isaías, as quais lugares de seu livro, afirmado que seu santo nome deveria ser declarado a eles. Essa informação é uma informação que se encaixa perfeitamente com a de Atos 29, que diz que as novidades da promessa seriam proclamadas de Jerusalém. Entendeu? Aqui está dizendo que o nome de Yahweh seria revelado desse lugar. Está vendo aí? Ó? O próprio Colombo confirmando isso dentro do livro. E ainda diz assim, ó, Colombo muitas vezes sentiu que as verdadeiras realizações de suas viagens, a nova rota para leste, as ilhas descobertas e as pessoas maduras, né, quer dizer, aquelas pessoas que já haviam acordado, foram ofuscados pela demanda por outro e outros produtos preciosos, modites, né? Quer dizer, essa verdade ela foi abafada, foi ocultada, né? Através de muita mentira que foi colocada dentro da escritura, bem como também dentro da história do Brasil, para que esses detalhes das novidades da promessa fossem ofuscados. É isso que está dizendo aqui. A descoberta milagrosa da localização do paraíso terrestre, né? Vamos pegar a última página aqui agora para a gente concluir. Olha só a informação que vai fechar com chave de ouro. Anteriormente Ofir. Anteriormente Ofir, identificando assim a ilha que ele tinha descoberto com o Ofir bíblico, de onde veio o ouro. Tá vendo? De onde veio o ouro. Adicionando indignação à indignação, logo após Colombo ter concluído o acordo com Roldan Alonso de Rojeda, chegou em setembro com a notícia de que esteve em Paraíso e colecionou as pérolas, pau-brasil e escravos. Olha aí, gente. Olha que informação aí. Ó. Tá vendo? Ó? Esse colecionou, né? Deu uma travada aí, mas voltou. Eu vou repetir aqui, ó, para vocês. Esse Roldan Alonso de Rojeda, ele chegou em setembro com a notícia de que esteve no paraíso e colecionou pérolas, pau-brasil e escravos, tá? Essa informação fecha com chave de ouro essa live, mostrando e comprovando que as Américas, ela de fato é o paraíso terreal, e além do paraíso terreal, também é a Yahushalaim. A Yahushalaim, apresentada aqui, ó, dentro desse livro, como também dentro da própria escritura, de forma subliminar. Por isso que o tema desse livro é um tema muito forte. Eu vou até colocar aqui na tela, para a gente concluir aqui essa informação, tá? Só um minutinho. Eu vou fazer aqui a colocação aqui desse trecho do nome desse livro na tela para vocês a importância do título desse livro, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se foi, não foi, peraí. Olha aí, gente. Tá? Vou colocar aí, ó, para vocês verem, né? Por isso trazendo informações que não são transmitidas de forma muito, né,
fácil aqui nas Américas, mas comprovando toda a veracidade da história do paraíso terreal e da Jerusalém de Ofir, as quais foi extraído muito ouro até os dias de hoje. Um grande abraço a todos vocês e que o Salvador Yahushua conduza vocês no caminho de Sião. Um grande abraço e até a próxima live. O negro que entrou como escravo no Brasil não é um negro africano, é um preto asiático. O negro que entrou como escravo no Brasil não é um negro africano, é um preto asiático. Das 11 tribos do povo hebreu, 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 da linhagem de Sem. Nativo nascido no Brasil não é de origem brasileira, é um vermelho asiático. O índio nativo nascido no Brasil não é de origem brasileira, é um vermelho asiático. Das 11 tribos do povo hebreu, das 11 tribos do povo hebreu, das 11 tribos do povo hebreu. Foram espalhados, enganados e sequestrados, o trabalho nos canaviais. Acorrentados, maltratados e humilhados, dos navios para os cafezais. Ganhar espelhos e um povo estrangeiro, entregando nossos minerais. E corrompidos na visão do pão e circo, alegria, festa e carnaval.